com todas as bênçãos. Hoje é o melhor dia de nossas vidas, o melhor dia da amada do Senhor. Assim que, nesse dia, recebemos espírito de sabedoria e revelação para explicar os mistérios que levam a igreja a uma maturidade maravilhosa. Bem, o tema de hoje é um tema que se divide em três, mas identifica se nós somos esse rebanho que é mencionado em João 10:16. Vamos ler, porque Jesus disse que haveria um rebanho e um pastor. Não muitos pastores, um só. Não muitas igrejas, uma só. E isso é o que vai identificar e vai nos dar orelhinhas, não? Para saber se vamos no bom caminho. Vamos ler João, capítulo 10, verso 16, nesse momento. Diz assim: também tenho outras ovelhas que não são deste redil, falando do redil judaico que ele estava pastoreando, como Jesus de Nazaré, com o evangelho da circuncisão. E diz: aquelas também devo trazer, falando de nós, os gentios, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Nota aí essa palavra haverá. Haverá um rebanho, em outras palavras, isso não é agora. Agora há um rebanho que nem crê em mim, que são os judeus, e nem rebanhos são. Por isso não chamou eles de amada. Mas então ele diz, aí no futuro haverá um rebanho e um pastor. A estas também devo trazer, mas não Jesus de Nazaré, senão o Espírito que estava nele e estaria em outro véu. Sempre temos que fazer ênfase a isso, para poder entender que, às vezes, Jesus de Nazaré fala dele, mas é do Espírito que está nele que vai se manifestar em outro véu que não é ele. Não é o Nazareno, senão, como já aprendemos. E então, para haver um só rebanho, tem que haver um só evangelho. Para haver um só pastor, tem que ser que o pastor esteja presente. E para haver uma igreja, tem que haver um evangelho que a edifique. Você lembra quando o Senhor, no Salmo, disse profeticamente: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam? Por quê? Por razão da diversidade que se manifestaria na mistura de opiniões, por não se submeterem ao apóstolo Paulo, o rebanho se deformaria e então estaria num estado de orfandade e de apostasia doutrinal, apostasia da fé. E então, para isso, teria que vir o próprio Senhor formar esse rebanho e esse pastor. Diz aqui, Ezequiel 34:23, falando profeticamente, agora em outro véu. Em Ezequiel 34:23 diz, profeticamente falando, diz: eu salvarei minhas ovelhas e nunca mais serão para rapina, e julgarei entre ovelha e ovelha, e levantarei sobre elas a um pastor. Eu disse 23, né? É o 22 e 23. E levantarei sobre elas um pastor, e ele as apacentará. A meu servo Davi, ele as apacentará, e ele lhes será por pastor. E quando diz meu servo Davi, voltamos ao mesmo termo. Está falando do Espírito que estava em Davi, que se manifestaria em Jesus de Nazaré, que se manifestaria no ressuscitado, que se manifestaria no Filho do Homem, porque isso é um gênero, o gênero Jesus Cristo,
significa que ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos em espírito, mas não necessariamente no mesmo véu. O véu pode estar em outra época, outra dispensação, e ainda mesmo em outro pacto que não seja o do momento, como naquele caso de Jesus de Nazaré, que estava no velho pacto. Quando morre e ressuscita, começa o novo pacto. E então, podemos concluir que para isso se manifestar, teria que vir o apóstolo Paulo, escrever o fundamento e logo edificar com esse evangelho de Paulo, edificar para que haja uma igreja e um pastor. Você lembra? Quando nós dissemos que já não há mais pastores, senão colaboradores, e muitos se aborreceram e não deveriam ter se aborrecido. Por quê? Porque isso é o que nos dá uma identidade única. Esses são códigos que encerram quando digam aí, como sabemos se esse aí é o Senhor e essa é a verdadeira igreja? Pois veja só, eles creem num só pastor. Chegando na profecia de Jesus de Nazaré, que disse, haverá um pastor e um rebanho. Crescendo em Graça é o único ministério a nível mundial que tem um só pastor, que sou eu. E tem uma só pessoa ensinando, que sou eu. Por isso é que não há pastores, porque se houvesse muitos pastores, aí há diversidade doutrinal e então não se cumpre essa profecia de João 10. Assim que isso são chaves, são orelhinhas que você e eu devemos ter, para quando vierem essas tormentas, esses momentos de dúvida, porque vem, e a mim mesmo, quanta dúvida não veio a mim, e de repente, quando vejo o que se tem feito, eu digo, não, que não pare mais. É como Jesus de Nazaré tinha que dizer às vezes a eles, ok, não querem crer em mim, porque me veem assim, porque minha carne é assim. Pois veja, se não querem crer em mim, creiam então nas obras que me acompanham, e nesse caso, eu tenho que dizer, olhem o que está acontecendo em Crescendo em Graça, para que saibam que nós somos um rebanho e um pastor. O único ministério a nível mundial que tem um pastor é Crescendo em Graça. As demais denominações não. As demais denominações têm o pastor tal que ensina como ele quer e o outro ensina como ele pensa. E mais, pode até haver, pode haver 3 igrejas batistas num povoado e as 3 pregaram diferentes sermões nessa mesma cidade, imagina mundialmente. Portanto, se Crescendo em Graça é uma igreja por toda parte, não em uma cidade, por toda parte. Em uma nação onde há, por exemplo, Colômbia, quantas congregações, quantos centros educativos não há em Cuba? Quantos centros educativos não há? Pensam diferente. Quem é o pastor de Cuba? Jesus Cristo homem. Quem é o pastor de Colômbia? Jesus Cristo homem. Isso é um milagre. As pessoas procurando sinais. Isso é um super sinal. Agora vamos a outro aspecto. Por exemplo, se há um pastor e um rebanho, e então veja o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas 6:10. Isso também nos chama atenção. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Diz assim, assim que, segundo tenhamos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aos da onde? A família da fé. Quer dizer que há uma família da fé. Em uma família, o que acontece numa família? Que há um pai e uma mãe. Símbolo de a cabeça da igreja. A mãe segue as instruções da cabeça. A mãe não é a cabeça, mas a mãe e o pai dirigem essa família. E nessa família se entendem, ainda que haja pequenas diferenças entre os irmãos, sabe que às vezes um irmão, uma irmã, tem um caráter diferente, se manifestam suas características de diferentes formas, mas são uma família.